Bom dia, amigos. Bom dia, seu José Reginaldo. Como vai, querido? Bom dia, dona Conceição. Sejam bem-vindos, Richard. Bem-vindo também. Michele, querida amiga. Bem-vinda, Michele. Seja bem-vinda também, todos vocês. Vamos começar o nosso trabalho. Hoje é dia 21. Estou procurando aqui a folhinha para confirmar. Só um momentinho, tá aqui. Isso mesmo, hoje é dia 21 de outubro de 2020, vamos iniciar mais uma conversa fraterna. Bom dia, querida Ana Maria, bem-vinda também. Patrícia, minha amiga querida, manda um beijo pro PC. Que bom te ver por aqui, minha irmã. Dani Rion, depois daquela viagem maravilhosa pro paraíso de Arraial do Cabo, está de volta, né? Renovada, né, Dani? Porque eu vou te falar, viu? Que fotos lindas, hein? Carol Brito, bom dia. Dona Marilene. Gente, que bom ver vocês aí. Vamos trabalhar, vamos pensar, vamos refletir um pouquinho, né? Hoje nós vamos fazer a leitura do capítulo 43 do livro Pão Nosso, da psicografia de Chico Xavier. Eu vi, Dani, vi as fotos maravilhosas. Que bom, você merece, todos nós merecemos férias, não é verdade? Estamos a caminho, trabalhando, mas precisamos também renovar as energias através da reflexão, do descanso, do passeio, da renovação. Isso renova as baterias, né? Recarrega a gente. Que bom te ver, Patrícia, fiquei feliz, viu? Manda um abração enorme pro PC. Então, pessoal, vamos iniciar o nosso trabalho. Nós já estamos online aqui via Facebook e Instagram e já podemos começar a nossa reflexão. Hoje é dia 21, como eu havia dito, de outubro, e nós vamos ler o capítulo 43 do livro Pão Nosso, da psicografia de Chico Xavier por Emmanuel. Bom dia, Andréia, minha prima querida, chegou na hora. Capítulo 43 do livro Pão Nosso, da psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. E, que bom que ele está aí do lado estudando, maravilha, um beijo, PC, bem-vindo aí à nossa reflexão. Vamos começar a pensar um pouquinho, começar o nosso dia com mensagens positivas, não é verdade? Então, gente, Dona Vera, bom dia, Vera Moreira, seja bem-vinda também. Capítulo 43, para quem está chegando agora, do livro Pão Nosso, da psicografia de Chico Xavier por Emmanuel. E o título desse capítulo é Boas Maneiras. A mensagem é de Jesus e está gravada, registrada no Evangelho segundo Lucas, capítulo 14 e versículo 10. E é uma simples frase de Jesus, que diz o seguinte: e assenta-te no último lugar. Olha só, reticências, e ele diz, assenta-te no último lugar. Nós já até podemos imaginar o que é que ele vai se referir, mas vamos esperar primeiro onde está do nosso comentário, vamos brindar a Emmanuel, que é o nosso benfeitor espiritual, com a leitura da sua reflexão a respeito dessa simples frase de Jesus, que de simples não tem nada, que é assenta-te no último lugar. Lucas capítulo 14, versículo 10. Quem tem gato sabe que você não pode mais ter sofá, não pode mais ter nada, que tudo é deles e eles destroem tudo, né? Mas vamos voltar aqui à nossa reflexão. Emmanuel nos diz o seguinte a respeito dessa frase de Jesus. O mestre, nesta passagem, proporciona inolvidável ensinamento de boas maneiras. Certo, a sentença revela conteúdo altamente simbólico relativamente ao banquete paternal da bondade divina. Todavia, convém deslocarmos o conceito a fim de aplicá-lo igualmente ao mecanismo da vida comum. A recomendação do Salvador presta-se a todas as situações em que nos vejamos convocados a examinar algo de novo, junto aos semelhantes. Alguém que penetre uma casa ou participe de uma reunião pela primeira vez
timbrando demonstrar que tudo sabe ou que é superior ao ambiente em que se encontra, torna-se intolerável aos circunstantes. Ainda que se trate de agrupamento enganado em suas finalidades e intenções, não é razoável que o homem esclarecido, aí ingressando pela primeira vez, se faça doutrinador austero e exigente, porquanto, para a tarefa de retificar ou reconduzir almas, é indispensável que o trabalhador fiel ao bem inicie o esforço, indo ao encontro dos corações pelos laços da fraternidade legítima. Somente assim conseguirá alijar, retirar do coração as imperfeições, a imperfeição eficazmente, eliminando uma parcela de sombra, somente através do amor, cada dia através do serviço constante. Sabemos que Jesus foi o grande reformador do mundo. Entretanto, corrigindo e amando, asseverava que viera ao caminho dos homens para cumprir a lei. Não assaltes os lugares de evidência por onde passares, e quando te detiveres com nossos irmãos em alguma parte, não os ofusques com a exposição do quanto já tenhas conquistado nos domínios do amor e da sabedoria. Olha que incrível. Se te encontras decidido a cooperar pelo bem dos outros, apaga-te de algum modo, a fim de que o próximo te possa compreender. Impondo normas ou exibindo poder, nada conseguirás senão estabelecer mais fortes perturbações. Amigos, bom dia, Marúcia, bem-vinda. Bom dia, Simone, bom dia, Cristiano, todos que entraram enquanto eu estava lendo essa mensagem. Essa mensagem é extremamente complexa e nos traz grandes reflexões. Poderíamos passar horas aqui conversando sobre cada parágrafo que Emmanuel exalta nessa reflexão que ele faz a respeito da simples frase de Jesus: e assenta-te no último lugar. Primeiramente, a gente vai começar pelas questões do mundo. Nós sabemos que no mundo há as regras de etiqueta que devem ser cumpridas. Então, é uma questão de educação, uma questão de gentileza e educação, princípio realmente. Quando você chega num lugar, você não procurar as áreas geográficas de destaque daquele lugar. Porque essas áreas geográficas de destaque certamente estão destinadas às pessoas ilustres daquela reunião. Então você vai a uma festa, por exemplo, de 15 anos, você vai observar que hoje em dia, inclusive, se colocam nomes nas mesas por causa desse problema. Você é um convidado de uma festa de 15 anos. Aí você chega cedo na festa, aí você, por falta de educação, me desculpe o termo, mas só pode ser por isso, você não sendo um parente próximo da aniversariante, você procura aquela mesa que vai ficar mais destacada para você ficar mais perto do palco, mais perto de onde vai acontecer a cerimônia, e assim você vai tirar o lugar dos pais, dos avós, dos padrinhos, das pessoas mais próximas daquele aniversariante. Não que você não seja importante, tanto você é importante que você foi convidado para aquelas bodas, mas você tem que saber o seu papel, o seu lugar, onde ficar. Levando isso para a mensagem evangélica, Jesus, nessa passagem, ele até vai um pouco além. Emmanuel ficou por aqui, e nós vamos ficar também, mas a reflexão também leva a seguinte contestação, a seguinte questão. Ele diz: não se assente à mesa no lugar de destaque, porque o dono da casa pode mandar você sair e você passa vergonha perante todos. Porque vocês sabem, nós já sabemos, que os judeus daquela época eram muito formais, viviam de formalidades. Não sabemos disso?
Então, por exemplo, quando você era convidado para almoçar na casa, para fazer uma refeição na casa de um judeu, você tinha que lavar as mãos. Era um hábito que fosse ofertado aos seus convidados. Aquilo era uma gentileza, uma maneira de boas maneiras em receber, ofertar a água para que o seu convidado lave as mãos, porque os judeus não faziam refeições, não fazem até hoje, sem estar com as mãos completamente limpas, porque é um hábito daquele povo. E as posições na mesa, elas tinham um significado. Quem se sentava à direita tinha um significado do dono da casa. O dono da casa sentava-se sempre na cabeceira. Quem se assenta à direita tem um significado, o segundo tem outro significado, o da esquerda tem um significado e o outro tem um significado. Então, utilizando Jesus, como o próprio Emmanuel fala aqui, Jesus veio ao mundo, não foi para descumprir a lei, foi para fazê-la ser cumprida. Ele não veio infringir as leis dos homens, ele veio fazer cumprir a lei de Deus, inserindo-a nas leis dos homens para aprimoramento da lei dos homens, para que nós tivéssemos legislações mais justas e melhores. Então, a humildade, como a Marilene está nos colocando aqui agora, nos conduz, as boas maneiras, a boa educação, nos convoca a evitar os locais de destaque, de modo que nós possamos ser destacados pela nossa presença, caso o dono da casa nos convide. Olha que coisa bonita, se você se assenta numa mesa de 20 lugares, lá no cantinho do outro lado, e o dono da casa, aquele que está sentado à cabeceira, fulano, venha, sente-se mais perto de mim. Isso é uma honra. Para aqueles judeus daquela época, isso era uma grande honra. Agora, imagina a vergonha seria se você chega no local da boda e você se senta na posição que não é sua, e o dono da casa, constrangido, te constrange a levantar-se e ir para uma posição de menor destaque, porque ali já está destinado a alguém que realmente necessita estar com ele. Então, essa questão das boas maneiras, por que Emmanuel coloca justamente nesse título evangélico o termo boas maneiras? Porque, como nós já conversamos preteritamente, a ideia é que nós absorvamos o Evangelho de Jesus, que é o Verbo de Deus, para as nossas vidas e apliquemos os seus ensinamentos com as nossas ações. Não é isso? Então, boas maneiras na vida social, boas maneiras no trato com as pessoas, tudo isso é evangélico. Olha que coisa bacana. Tudo isso é divino. As nossas mais comezinhas atitudes cotidianas com os nossos colegas de trabalho, a nossa educação, a nossa leveza, a nossa maneira de tratar as pessoas, aquelas que a gente nem mesmo conhece, a senhorinha do cafezinho na empresa. Muita gente recebe o café daquela pessoa e não precisa se levantar da sua mesa e é incapaz de dizer obrigado, dona fulana. Agradecer aquele que veio lhe servir no seu trabalho, olhar nos olhos daquela pessoa, parar a sua atividade. Ela está te fazendo um grande favor de trazer um café, um copo d'água. Para a sua atividade, olha para ela e diz obrigado. Ela vai se sentir gente, porque ela não está ali para te servir. Ela foi contratada por uma empresa para fazer um trabalho. Não custa a todos nós termos educação, gentileza com aqueles que estão servindo, porque são seres humanos como nós. Hoje eu sou servido, amanhã eu posso estar sendo servido. Como eu gostaria de ser tratado se eu estivesse na situação do servidor? Dessa maneira que eu devo tratar aquele que me serve. Então é uma questão de boas maneiras. E olha como é que a questão das boas maneiras está inserida no Evangelho, está inserida nas leis de Deus. Porque quando Jesus fala, assenta-te no último lugar, ele está mandando você ser humilde, ele está convocando você à simplicidade, à humildade, ao bom senso, como Marilene falou aí, e a evitar constrangimentos. Porque se você obriga o dono da casa a te retirar do teu lugar, você está
provocando uma situação desagradável com todos os demais convidados àquelas bodas, desnecessariamente. Então, o bom senso, saber o seu lugar, é uma questão de educação e é uma prova de evolução espiritual também. A Carla está falando, levar isso para outras áreas da vida, ficar atenta aos maus comportamentos para ver se não estou meramente querendo chamar atenção para ficar em destaque. Exatamente, Carla. Excelente a tua reflexão. Eu ia chegar lá, você agora me conduziu já a isso. Olha aqui o que ele fala no último parágrafo, Carla, para você, como você entendeu bem a mensagem. Não assaltes os lugares de evidência por onde passares. E quando te detiveres com os nossos irmãos em alguma parte, não os ofusques com a exposição do quanto já tenhas conquistado nos domínios do amor e da sabedoria. Os nossos conhecimentos, a nossa capacitação intelectual, não pode ser usada como arma contra aqueles que ainda não alcançaram certos conhecimentos. Até porque nós somos reencarnacionistas. Compreendemos que hoje estamos animando um corpo e tivemos oportunidade de algum progresso intelectual. Quem me garante que a tia do café não seja muito mais culta do que eu, não seja um espírito muito mais elevado do que eu, que hoje sou um, entre aspas, doutor, e ela está me servindo porque é uma missionária. Ela está ali naquela posição, sem destaque no mundo, para poder justamente estar num seio familiar, promovendo a evolução de centenas de pessoas e a gente não sabe. E aí você humilha aquela pessoa. Temos aqui relatos no livro O Céu e o Inferno. No livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, do Pentateuco, nós temos relatos de uma rainha e de outras pessoas que tiveram destaque no mundo, que ficaram decepcionadas, desapontadas quando desencarnaram e tiveram conhecimento de que pessoas que elas desprezavam no mundo espiritual estavam em situação de destaque, e que elas, que eram da monarquia, achavam que essa monarquia fosse se estender para o mundo espiritual. Chegando lá, perceberam que a coroa que elas usavam aqui na Terra não significava nada diante do Pai, e que aqueles servidores, os servos muitas vezes mais humildes, eram muito mais elevados espiritualmente do que a própria realeza. Então a gente percebe que o que a gente vê por fora não é exatamente uma garantia de evolução espiritual e de superioridade moral. Você tem uma hierarquia no mundo que você precisa entender que ela é necessária. Como bem coloca Emmanuel aqui, Jesus não veio para destruir as leis. Então, se você hoje está numa situação de superioridade intelectual, hierárquica a mim cabe servir com educação e gentileza, mas a você cabe me respeitar como ser humano que sou. Porque a tua posição hoje não garante a tua superioridade sobre mim, porque somos todos iguais perante Deus. Somos todos iguais perante o Pai Celestial. Mesmo aqueles mais elevados se tornam humildes, porque quanto maior a sua capacidade moral, maior a sua compreensão da necessidade da humildade. Então, aquele que se vale dos conhecimentos intelectuais para ferir os que não os têm hoje, está jogando fora uma grande oportunidade de evolução. A arrogância intelectual é sutil, por isso cruel. Fantástico, Simone. Excelente. Olha a frase que a Simone contribui com a nossa reflexão. A arrogância intelectual, ela é sutil, por isso ela é cruel. Porque às vezes o cara que está em posição de destaque, nós vemos muito isso, né, Simone? Nós que somos advogados, enfim, não vamos criticar classes, mas nós sabemos que há posições que a gente vê certas situações acontecerem que a gente até se penaliza da arrogância de certos profissionais que pensam que são superiores porque alcançaram um concurso que faz um destaque, dá um destaque maior.
E às vezes a gente percebe, coitadas dessas pessoas, porque elas vão precisar voltar numa outra encarnação, numa posição sem destaque e status social, para entender que aquele destaque, aquele cargo que foi conferido a ela, porque Deus permitiu que ela tivesse inteligência e condições de alcançar, era para ela contribuir com a sociedade, era para ela elevar os humilhados e não humilhar quem já está humilhado. Como é que incoerência é essa, você alcançar um cargo, uma posição social, uma posição intelectual, uma posição profissional para humilhar quem já está sendo humilhado pelo mundo? O nosso papel é exatamente o contrário. É exaltar, é lutar pelos que são menores do que nós naquela circunstância, naquele momento da vida. Porque a vida é uma só. Eu hoje tenho uma única existência. Então, boas maneiras, a que Emmanuel se refere, insere todas essas questões que nós estamos conversando aqui. Então, amigo advogado, amigo médico que está me ouvindo, amigo engenheiro, amigo juiz, amigo faxineiro, amigo cozinheiro, vamos ter humildade e compreender que todos que estão à nossa volta são pessoas que merecem o nosso respeito e a nossa caridade moral. O que é caridade moral? Caridade moral insere você perceber as dificuldades morais que aquela pessoa tem e não julgar, tentar ajudá-la a ser uma pessoa melhor, deixar para lá, não aceitar uma provocação. Isso é caridade moral. Então, quando você vê uma pessoa inflada no seu ego por conta de uma posição no mundo, você não tem que se sentir irritado com aquela pessoa, porque muitas vezes isso acontece, a gente acaba se irritando, a gente acaba entrando num combate, porque a gente fica irritado com aquilo. Mas a gente também tem que perceber que aquela pessoa está em erro, ela está tendo a oportunidade de estar jogando fora uma grande oportunidade de tratar as pessoas com civilidade, com carinho, com respeito necessário ao bom trato com as pessoas. Isso é boas maneiras. Isso está contido no Evangelho. Isso está contido nesta figura emblemática que Jesus se refere quando ele diz: assente-te no último lugar, porque quando você se assenta no último lugar, você tem a chance do dono da casa, que é Deus, que é tudo no sentido figurado, do dono das bodas, daquele que está recebendo, perceber o seu ato de humildade, o seu ato de simplicidade, e dizer: venha, meu irmão, sente-se aqui perto de mim. Porque o teu ato de humildade, o teu ato de educação, de ter se assentado lá no último lugar, demonstra a sua superioridade moral. Venha e senta-te do meu lado. Agora, aqueles que disputaram os primeiros lugares, possivelmente serão destinados aos últimos, porque não entenderam a lição. Então, meus amigos, que reflexão fantástica. Eu quero que vocês percebam o seguinte: quando a gente fala, quando Emmanuel fala que a proposta do Evangelho é que o Evangelho seja vivo em nós, e que quando o Evangelho estiver vivo em nós, quando todos nós conhecermos o Evangelho, não precisaremos mais conversar sobre ele, porque estará vivo em nós. E com esse fato do Evangelho estar vivo, nós aplicaremos o Evangelho através das nossas atitudes diárias. As nossas atitudes diárias é que transformam a nossa vida, a nossa existência em algo melhor. Atitudes coerentes, atitudes de humildade, de reflexão, de amor. Bom dia, Ronaldo, meu primo, marido da André, acabou de entrar também. Que bom ver você aqui, querido. Seja bem-vindo. Então, meus amigos, boas maneiras está no Evangelho, porque Jesus não veio destruir as leis, veio fazê-las cumprir. Uma simples frase, frase do mestre: e assenta-te no último lugar, é uma frase de etiqueta. Para aqueles que querem dizer que Jesus foi um riponga, que Jesus foi um cara que veio para
descumprir as regras de etiqueta, está muito equivocado. Olha o que ele diz aqui. Está registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 10. Jesus nos orientando a sentarmos no último lugar. Mas só que não é só o fato de sentar no último lugar. O ato de você compreender que o último lugar você deve buscar por uma questão de educação, bom senso e boas maneiras, demonstra a sua superioridade moral e espiritual, que vai fazer com que o dono das bodas, aquele que lhe convida, que no sentido figurado ali é o dono da casa, mas na verdade é Deus, perceba o quanto você está aplicando os conhecimentos que o Evangelho te traz. Boas maneiras, educação, bom senso, cordialidade com o seu superior, não só com o seu superior, a cordialidade tem que ser com a pessoa mais humilde. Eu digo até mais, muito mais cordialidade com os humildes do que com aqueles que estão no topo da pirâmide. Porque aqueles que estão no topo da pirâmide não estão nem te olhando. E você tem que tratá-lo com educação e respeito. Agora, aqueles que estão lá embaixo, humilhados, é que precisam da sua atenção maior, do seu olhar de amor, do nosso olhar de caridade. Isso sim é ter boas maneiras. Porque você não ferir aquele que você não pode, não tem problema. O grande destaque disso tudo é você não ferir aquele que está no seu campo de alcance com a sua superioridade hierárquica. Tratar o subalterno com gentileza, com amor, com dignidade, com respeito, é que é o grande barato da coisa. Então a reflexão de hoje é: vamos nos tratar todos nós com muita gentileza e amor, independentemente dos cargos, das posições, porque essas posições, meus amigos, os cargos que são ocupados hoje são efêmeros, não são permanentes. Eu repito para poder encerrar essa conversa nossa. No livro Céu e Inferno, há relatos de reis, há relatos de nobres que foram para o outro lado, pela desencarnação, achando que fossem chegar e encontrar um cortejo de subalternos. E esses reis e rainhas da terra, quando chegaram do outro lado, perceberam que os seus subalternos eram superiores a eles e ficaram desapontados, achando que fossem continuar sendo servidos no mundo espiritual, tal qual foram servidos no mundo material, porque eram reis, sangue azul, e não entenderam que aquilo era uma situação provisória. A minha posição de hoje é provisória. A sua posição de hoje é provisória. Hoje você é bem sucedido, hoje você está bem de vida, graças a Deus. O que você está fazendo para agradecer a Deus essa dádiva de poder estar bem, ter o seu lar, ter a sua família, ter os seus amigos, poder fazer uma viagem de férias, poder pegar o seu carro, mesmo que simples, na sua porta e fazer um passeio, poder dormir tranquilo, sabendo que a água da chuva não vai assolar o seu lar, você vai estar protegido dos problemas climáticos, protegidos da própria sociedade, de um mundo violento. Olha quanta bênção a gente tem. Alguém aqui se lembrou de agradecer a Deus hoje por ter conseguido levantar da cama sem dor? Se não teve tempo de agradecer a Deus por ter levantado da cama sem dor, por ter podido se levantar e se movimentar sozinho, mexendo os seus braços, abrindo seus olhos e enxergando, ainda há tempo. Façamos isso. Porque isso sim nos torna pessoas melhores e humildemente reconhecedoras de que tudo isso tá ventando aqui. Só um momento, amigos. Nada como fazer ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo. Como é o nome? A persiana veio e derrubou todo o meu estúdio. Mas está tranquilo, é o que vale. Vamos nessa, graças a Deus pelo vento. Então, meus amigos, encerrando essa reflexão, a convocação de Emmanuel hoje é essa, é lembrarmos-nos de que somos pessoas humildes, de que somos pessoas que estamos passando por este mundo temporariamente,
e que efetivamente as posições no mundo não garantem a efetividade do progresso espiritual. Hoje você é rico na terra e amanhã você é um miserável no espírito. Por quê? Não aproveitou as oportunidades que a própria riqueza te deu para você se transformar numa pessoa melhor, mais caridosa, mais amorosa e que pudesse olhar para o próximo com mais compaixão. Porque Papai do Céu, como as pessoas dizem, não botou no seu caminho dinheiro sobrando para você poder encher os cofres e achar que é só seu. O dinheiro que lhe sobra está faltando em outro lugar. Sabe aquele ditado que é dito muito nos meios espíritas? A roupa que está sobrando no seu armário está faltando em outro lugar. Tudo que sobra aqui está faltando em algum lugar. Então, vamos repor, vamos realocar os bens materiais de modo que nós possamos contribuir para a erradicação da pobreza, para a erradicação da fome. Esse é o nosso papel. Essa é a função, uma das funções do homem. Ampliar a sua consciência para compreender qual é o seu papel diante do mundo. Além de ser o de alto progresso, o papel também é de contribuir para o progresso da humanidade, através das nossas próprias conquistas. Então, se eu conquistei posição, se eu conquistei dinheiro, se eu conquistei destaque, se eu conquistei poder, eu preciso usar isso em favor dos menos favorecidos. E não só em favor da minha vida, dos meus filhos, dos meus parentes, em favor da humanidade como um todo. E aí sim, eu estarei cumprindo o meu papel no mundo de maneira ampla, de modo a poder chegar do outro lado, alcançando os verdadeiros tesouros, que são as virtudes, que são os valores imateriais, aqueles que nos transformam em pessoas melhores. A cada um conforme as suas obras. Está na palavra do Senhor, não é isso? Seguindo as ponderações acerca dos argumentos trazidos por Emmanuel e as nossas reflexões, vamos agora à segunda parte do nosso trabalho, que é fazer as dicas. Quero dizer a vocês todos que sexta-feira vou sortear as nossas mandalas, tá? Sexta-feira haverá o sorteio das mandalas. Não consegui fazer ainda os números todos, mas está bom demais. Isso foi uma doação. Então, qualquer quantia que vem já ajuda o grupo. Então, eu já estou satisfeito. Ainda tem alguns números para serem preenchidos. Se vocês ainda quiserem comprar, ainda dá tempo de comprar para a gente poder preencher. Mas eu não vou mais esperar, porque já passou aí, eu acho que um mês que eu comecei a fazer, né? Então, já está na hora de fazer o sorteio. Se alguém ainda quiser comprar, ó, ainda dá tempo. Ainda temos alguns números, R$5 cada número. Mas se não puder, a gente vai sortear sexta-feira. E se por acaso cair um número que não tenha sido escolhido, eu vou sorteando até chegar no número de alguém que tenha comprado para poder receber. São 2 sorteios distintos, de 2 mandalas distintas. Quero agradecer a todos a participação e o carinho pelo trabalho. E eu quero também hoje divulgar para vocês eu quero divulgar para vocês nossa campanha do GEF, Grupo Espírita Franciscano Caridade e Amor. Dizer a vocês que a cada dia estamos mais próximos da nossa sede física, estamos trabalhando incessantemente para alcançar o local que vai nos convocar a uma reunião presencial para que nós possamos fazer palestras, aplicar passes e estudar o Evangelho. Este ano, se nós abrirmos a casa até o final do ano, as únicas atividades que teremos serão reunião pública e estudo do Evangelho, com passe ao final. Não teremos estudos ainda, não teremos outros eventos, porque a recomendação da FEB, a recomendação do CERJ, é que não abramos as casas espíritas. Então a gente vai seguir essa recomendação, que inclusive também a recomendação da Organização Mundial de Saúde é de evitarmos aglomeração. Então não teremos isso. Vamos acompanhar as regras do governo, da Organização Mundial de Saúde e dos órgãos públicos. Mas teremos, assim, a possibilidade de fazer uma ou outra reunião que possa receber a todos, tá certo?
E com relação a isso, eu estou fazendo aqui com só um momentinho. Eu estou meio enrolado hoje eu estou bastante enrolado, gente. Me desculpem, mas faz parte, né? Eu quero falar com vocês da campanha que nós fazemos todo mês. Quem quiser ajudar o GEF, quem quiser contribuir com o GEF, com qualquer quantia, não é obrigatório valor, não é obrigatório regularidade. Compartilhe o que você quiser conosco. É só entrar no nosso site, lá na nossa página do Facebook ou do Instagram, que você vai ver lá o número da conta da Caixa Econômica, uma conta poupança destinada ao GEF. E você deposita quanto você quiser, a quantia que você quiser. E se quiser uma outra conta, fala comigo no privado, que eu tenho conta no Itaú também e posso transferir para lá. A dica literária de hoje, seguindo que nós estamos ainda no mês de outubro, como eu falei que eu ia indicar só livro de Allan Kardec esse mês, eu quero indicar a vocês esse livro aqui, ó. Instruções de Allan Kardec ao Movimento Espírita. Esse livro aqui é uma compilação de artigos, de ideias de Allan Kardec a respeito do comportamento do movimento espírita no mundo. Nem todos os espíritas já tiveram a oportunidade de compulsar as páginas da Revista Espírita. Vocês sabem que a Revista Espírita ela foi compilada em 12 volumes, né? E muito espírita não estuda as revistas espíritas, que são fundamentais para o conhecimento mais amplo do espiritismo. O Jornal de Estudos Psicológicos de Allan Kardec. Allan Kardec publicou um jornal de estudos psicológicos, publicado sob a sua responsabilidade direta no período de janeiro de 1858 a abril de 1869. Periodicamente, Allan Kardec fazia uma publicação de uma revista que era mensal, era um periódico, que depois as federações espíritas compilaram na Revista Espírita, que compõe 12 volumes. Eu tenho 5 ou 6 volumes aqui físicos e tenho todos os 12 em PDF. Para quem tiver interesse, a Revista Espírita está toda em PDF e gratuito, não precisa pagar, é só você botar na internet, vai na FEB, baixa em PDF a Revista Espírita e vai ler, para você ver o conteúdo sensacional que é. E este livro aqui, além das matérias de cunho doutrinário e daquelas relacionadas com a fenomenologia mediúnica, os 12 volumes estão repletos de instruções. E esse livro aqui foi uma compilação de alguns artigos de Allan Kardec dos 12 volumes a respeito do movimento espírita, como o espírita deve se comportar, como deve ser importante o movimento espírita. Então é um livro extremamente culto, extremamente instrutivo para quem quer ser realmente um espírita que queira efetivamente conhecer o movimento espírita e agregar, ajudar o movimento a ser melhor. Ao selecioná-las, foram selecionados alguns artigos. A intenção desse livro é disponibilizar aos companheiros de ideal, sobretudo aos dirigentes e trabalhadores espíritas, de maneira fácil e cômoda, quase tudo quanto escreveu Allan Kardec sobre tão fascinante assunto. É uma compilação sobre esse assunto, toda essa geração enorme de informações que foram trazidas. Então, ele coloca aqui, ó, com o mesmo objetivo, pensamos alguns artigos de obras póstumas, olha que maravilha, do livro Obras Póstumas, e os agregamos a esta coletânea. O último deles sintetiza de modo admirável o pensamento de Allan Kardec a respeito da caridade, tal qual entendia Jesus. Então é um livro sensacional, o nome do livro é Instruções de Allan Kardec ao Movimento Espírita. São todos artigos de Kardec, escritos por ele para o movimento espírita. Está tudo compilado aqui nesse livro. A editora é FEB, e quem tiver interesse vai ser muito feliz nessa aquisição. Para encerrar o nosso estudo de hoje, eu vou ler para vocês o livro Minuto de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino, pedindo à espiritualidade um conselho. Capítulo 66. Não interrompa a manifestação de carinho a uma pessoa querida.
só porque os outros o julgam errado. Consulte sua consciência e não dê ouvidos às vozes da inveja e do ciúme. O carinho é o óleo que lubrifica as engrenagens da vida, que já é dura por si mesma. A vida sem afeição é um inferno, um deserto sem oásis. Conserve seu carinho dedicando-o às pessoas a quem você ama. Amiga, amigo, não esquece de dizer ao seu filho que você o ama. Não esquece de dizer ao seu marido, ao seu companheiro, à sua companheira, ao seu amigo. Não esquece de expressar a sua gratidão através de uma ação carinhosa. Isso muda o mundo. Quando nós temos uma atitude carinhosa com alguém, essa pessoa recebe um influxo de energia e ela fica bem, e aí ela propaga isso para outro, e assim a gente vai transformar o mundo com as nossas atitudes num lugar muito melhor. Não perca a oportunidade de expressar o seu carinho, não se envergonhe disso. Isso é divino, isso é de Deus. Ser carinhoso é uma dádiva de Deus. Sejamos carinhosos com todas as pessoas que estão à nossa volta. Não esqueçamos de agradecer a elas a oportunidade da nossa convivência, de como nós aprendemos com essas pessoas que estão conosco a caminho, de como elas até na hora de uma situação de conflito nos permitem refletirmos como nós devemos agir de maneira a apaziguar uma situação. E assim nós vamos conseguir transformar o mundo em algo melhor, em um local melhor para todos nós vivermos. Tenham todos um lindo dia. Hoje é quarta-feira, é o dia da nossa reunião pública. E o nosso querido companheiro lá de Vassouras, Guilherme Furuzal, um jovem biólogo extremamente interessante, culto, vai nos brindar com uma palestra maravilhosa sobre a perda dos entes queridos, sobre a desencarnação, sobre o que é a desencarnação, sobre como nós devemos enfrentar esse momento que virá para todos nós. Não percam, 20 horas, estaremos juntos novamente, sob a direção do nosso irmão Cristiano, que é o nosso âncora do trabalho da reunião pública do GEF. Nós vamos estudar hoje, vamos falar sobre os conflitos da desencarnação, sobre a perda de entes queridos. Vai ser super importante para todos nós. Até às 8 da noite, eu espero todos vocês no GEF, através da nossa reunião pública, que vai ser direcionada, vai ser transmitida pelo Instagram e também pelo Facebook. Um beijo no coração de todos vocês. Muito obrigado por estarem conosco e até mais tarde, se vocês puderem. Fiquem com Deus.